Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente não vai falar sobre Threads, mas vamos falar de um outro braço da Meta que pode aí gerar sim um grande impacto no mercado, que são os seus capacetes de realidade virtual da linha Quest. Fiquem comigo que a gente já volta. Na última semana, a gente publicou um episódio do Coin2Biz com a participação do nosso amigo Ítalo Cassini, falando sobre o mercado de face gaming e face computing e sobre, é claro, os dispositivos de realidade virtual. Mas algumas coisas importantes acabaram ficando de fora do papo e eu resolvi gravar esse comentário meio que como um complemento ao episódio. Inclusive eu vou usar alguns áudios que o próprio Ítalo me mandou, porque a gente terminou a gravação e a gente continuou conversando, continuamos trocando mensagens pelo WhatsApp, e aí ele me mandou alguns áudios que trazem algumas informações interessantes. E eu tô chamando isso, brincando com esse termo revolução silenciosa, porque por acaso nessa semana também teve o lançamento do Threads, então todo um hype aí em relação à nova rede social. Tem vídeo também no canal sobre isso, com a participação do nosso amigo José Telmo. Mas eu tô olhando para essa questão das vendas da linha Quest como uma revolução silenciosa, porque quando a gente olha em detalhe para alguns números, esse segmento de face gaming já se torna bem impressionante. Vamos dar uma olhada aqui. Vejam que em 2022 o total de headsets vendidos foi aí de 19,1 milhões de aparelhos. Isso são números do Statista. Como de costume, eu estou deixando todos os links aqui na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Quando eu gravei, inclusive, um review sobre o Apple Vision Pro, naquela semana em que foi lançado, eu já tinha apresentado esses números, se não me falha a memória, mas vejam que esses números são gerais, né? Levando em consideração todos os principais competidores que a gente tem nesse mercado, e nós vimos no papo com o Ítalo Cassini que realmente são muitos competidores. Agora, quando a gente olha especificamente para os números da linha Quest, que são os headsets da Meta, e aí só o modelo Quest 2 vendeu mais de 10 milhões de unidades. Isso é um número bastante impressionante. Se a gente somar os demais modelos da linha Quest, então já são contabilizados aí mais de 20 milhões de unidades vendidas. Só para a gente ter uma ideia dessa ordem de grandeza, isso coloca a linha Quest lado a lado ali, por exemplo, com a linha Xbox Series, tanto o S quanto o X, né, da Microsoft. E inclusive eu vi em diversos momentos esse comparativo de vendas, que em alguns períodos o Quest inclusive vendeu mais do que a linha Xbox. Portanto, a Meta está obtendo aí resultados minimamente interessantes, embora a gente não tenha essa percepção. E o mercado, esse mercado de face gaming, ainda pareça algo um tanto quanto distante, não consolidado, um nicho, como a gente tratou no episódio do Coin2Biz, uma categoria dentro do universo dos jogos eletrônicos. Provavelmente o segundo maior player nesse mercado é a Sony, porque ela tem o seu PSVR 2. O Sony PSVR 1 vendeu aí na casa de 5 milhões de unidades, que é um número expressivo, mas é muito pequeno comparado às mais de 110 milhões de unidades vendidas pelo PlayStation 4, ou seja, é um percentual muito pequeno da base instalada de consoles, o que vendeu de headset. Porém, o modelo PSVR 2, nas 6 primeiras semanas de vida, vendeu mais de 600 mil unidades, o que inclusive fez a Sony mudar suas expectativas até o final do ano. A expectativa era vender em torno aí de 1,5 milhão de headsets, a expectativa agora mudou para vender um pouquinho mais de 2 milhões de unidades de headsets. Esses números já seriam bem melhores do que o ritmo de vendas do seu antecessor, o PSVR 1. Então é provável que a companhia japonesa encerre o ano superando as suas expectativas de venda,
E aí a gente tem, de novo, um potencial aí interessante. Será que a coisa agora vai vingar ou será que vai ficar só nisso e talvez não passe da casa dos 5 milhões, de unidades vendidas como foi o PSVR 1? Vamos aguardar para ver, mas pelo ritmo de vendas que está tendo agora, pode ser que dessa vez a coisa seja um pouco diferente. Mais números aqui, se a gente olhar para os headsets mais vendidos desde 2021, a linha Quest manteve uma liderança folgada, em alguns períodos dominando mais de 80% das vendas. E aí que vem o ponto desse comentário, desse complemento ao episódio do Coin2Biz da semana. De fato, a linha Quest já vendeu muito, mas está claro que o mercado de VR ainda não é mainstream. E o grande questionamento é por que ele ainda não é mainstream se eu tenho um dispositivo que vendeu mais até ou tanto quanto um videogame poderoso como a linha Xbox Series. E eu quero listar aqui alguns pontos que podem estar contribuindo para o face game empacar da maneira que ele está empacando. Alguns são meio que óbvios, a gente já tratou deles, inclusive, no episódio do Coin2Biz. Eu só vou listar aqui para a gente não perder de vista tudo que está envolvido nesse processo. Então vamos lá. Primeiro, a gente pode colocar aqui as dificuldades de adesão para essa tecnologia por conta da sua própria complexidade, pelas questões físicas, ainda é um trambolho, ainda gera incômodo. Então isso é um ponto indiscutível. As pessoas ainda vão estranhar por bastante tempo o uso desse tipo de dispositivo. A falta de um posicionamento claro, ponto que também comentamos no Coin2Biz, porque aí boa parte das empresas, inclusive a Meta, ficou aí no meio do caminho entre produtividade, navegação web e mundo gamer. E aí a coisa meio que se perde. Um outro ponto é o hype que foi criado durante a pandemia e pelo próprio contexto pandêmico. Certamente isso ajudou a impulsionar as vendas desses aparelhos, mas muita gente pode ter comprado o seu headset de VR esperando muita coisa, muitas aplicações, muita utilidade, mas agora a verdade é que esses aparelhos podem estar todos encostados, pendurados numa prateleira ou encostados dentro de alguma gaveta e a galera pode não ter tanto uso. Agora, a empresa do Mark Zuckerberg poderia virar esse jogo? Eu acredito que sim. Se de repente ela virasse essa chave de posicionamento para focar exclusivamente no mercado gamer, com a base instalada que ela tem, eu acho que a gente poderia ter resultados bem melhores e aí sim começar a construir um segmento sólido ali de mercado. E aí eu acho que duas questões que são complementares a essa é que faltam grandes projetos, falta software, no caso ali faltam jogos que realmente façam as pessoas desejarem usar aquele aparelho. O próprio Ítalo também cita isso durante o episódio. E aí um ponto que o Ítalo levantou depois nas nossas conversas posteriores, que é falta uma maior padronização para essa tecnologia, o que é natural para todo segmento de mercado que está começando, segmento tecnológico, até que a indústria decida pelos padrões e como os aparelhos, como os dispositivos vão funcionar, há muita testagem, há muita prototipagem. Então hoje você encontra uma infinidade de aparelhos, uma infinidade de recursos diferentes, e isso dificulta também até para os próprios desenvolvedores criarem mais software, criarem mais sistemas e criarem mais jogos que façam esses dispositivos se tornarem mais interessantes. Vamos ouvir aí o áudio do próprio Ítalo Cassini sobre isso. Uma outra informação interessante é que nessa indústria ainda não existe um padrão bem estabelecido do que deve ser feito, das tecnologias e o que é tão indispensável. Então, muitas marcas testam muitas tecnologias que às vezes só está disponível ou só está implementada em um headset. Então, para alguns isso pode parecer meio, legal, uma exclusividade. Mas é aquilo, tem tecnologia que no final não vai ser adotada e não vai servir para nada. Então, isso depende muito dos produtos que estão sendo desenvolvidos, se vai gerar o interesse dos desenvolvedores e da empresa utilizar aquela funcionalidade no headset. Então, a falta de padrão não é que nem celular, né? Que todos os celulares fazem a mesma coisa. Só que tem um celular que tem um sensorzinho que você transforma em avatar.
Tem um celular que você consegue tirar foto e mudar a profundidade, sabe? Tem essas coisas. Mas no headset isso é muito mais abrangente. Então faz com que não tenha um padrão. E essa falta de padrão torna difícil os desenvolvedores compatibilizar suas aplicações para todos os headsets. Então a maioria das coisas que acontece, o que acontece a maior parte das vezes o pessoal faz uma aplicação utilizando o mínimo de funcionalidade extra possível para poder lançar para todas as plataformas, e em alguns casos, nos que sobrevivem, eles vão implementando as coisas específicas de cada headset para chamar mais atenção daquele público que está dentro daquela plataforma. Então, isso é uma coisa, né? E aí, conectado a isso, a gente tem a questão que eu falei da canibalização do Quest Pro pelo Quest 3. O que acontece? O Quest Pro, ele tem já embutido nele uma série de funcionalidades que antes só eram feitos por empresas third party, que eram acessórios conectados ao headset. Então ele integrou eye tracking, face tracking, ele melhorou a questão da lente, tudo mais. Pô, beleza, ok. Só que tem funcionalidade nele que você, tipo assim, a gente nunca vai ouvir falar porque praticamente nenhum aplicativo utiliza, entendeu? E meio que vai ficar lá no limbo. E eu fico até impressionado como deles terem dado a Meta ter dado tanto uma fora, né, a esse respeito. Por quê? Eles venderam o headset por um preço premium e falaram que era premium. O próprio Mark Zuckerberg falou o seguinte, ó, a gente agora vai ter duas linhas de Quest, uma linha premium e uma linha normal, custo-benefício. E aí a gente vai colocar as funcionalidades, topo de tecnologia e todas as coisas na linha premium. E aí, conforme essas funcionalidades forem sendo adotadas, forem sendo conhecidas, foram sendo requisitadas pelos desenvolvedores, isso vai fazer com que seja viabilize a introdução dessas tecnologias ao longo do tempo na linha mais barata, né? Que é a linha Quest padrão. Então, assim, até aí tudo bem, beleza? Eu vou te vender uma peça, é como se eu estivesse vendendo um protótipo, né? Ou um headset com funcionalidade extra, e aí, de acordo com que aquilo ali for sendo explorado, eles vão viabilizando e colocando no mais barato. Até aí tudo bem. Só que olha como é que a tecnologia é uma coisa que avança muito rápido, e às vezes a gente perde tipo assim, perde o fio da meada. Tem empresas grandes, eu acho assim impressionante como isso aconteceu. A primeira coisa o Quest 3, ele tem um processador melhor e de uma geração mais atual do que o Quest Pro. Então já começa por aí. Na largada, o Quest 3 vai funcionar com mais potencial de cálculo. E, sendo um equipamento standalone, a gente está falando do uso que é o headset, né? Ele vai ser, a princípio, para uso standalone. Eu não estou considerando que a gente vai usar poder de processamento de computador, de qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Estou considerando ele como headset único, né? Um produto único. Aí o Quest 3 está na frente. A lente, que é a lente panqueca, que tem no Quest Pro, vai ser utilizada no Quest 3. Então já é uma funcionalidade que já desceu para o consumidor. Aí, terceiro, uma coisa que também é uma coisa que explode na minha cabeça. O Quest Pro tem uma funcionalidade dele que os controles, eles têm câmeras nos controles. E diferente dos outros dispositivos VR, que precisam que o controle seja visto pelo headset, no Quest Pro, as câmeras estão no controle. Tem câmeras no controle que se autotraqueia. Então o controle sabe onde ele está, independente do headset. Isso também é bom. Gasta mais energia, mas agrega custo. Né? Tem um custo embutido nisso aí. Ok. Só que no Quest 3, o desenvolvedor que trabalhou no projeto falou assim, não, a gente tirou. É o mesmo projeto, a gente tirou as câmeras do Quest 3. Aí o cara, mas por quê? Como vai ser a qualidade do Quest? Ele falou assim, cara, o reconhecimento de AI que a gente está usando para entender, né, como que onde o controle está, melhorou tanto que a gente viu que as câmeras não são mais necessárias. Então assim, ele cortou assim, imagino eu, quase que pela metade o custo de fabricação daquele controle premium
por causa de software, entendeu? Inclusive eles conseguem traquear, eles não conseguem traquear apenas o controle, eles traqueiam a sua mão, o que a sua mão está fazendo em cima do controle. Não só pelos sensores do botão, mas pela câmera que está no headset. Então, existe um sistema de previsão que vai saber, e eles estão confiando nisso. Eles falam, não, é muito bom, a gente tirou as câmeras do controle. Então, olha só o salto que já teve do Pro, que, lançou há pouquíssimo tempo, para o Quest 3, que já está aí. Para complementar essa fala do Ítalo, nessa padronização, eu vou incluir também a própria definição da indústria, se vai caminhar com o VR como complemento, como seria o caso dos headsets da Sony e de alguns fabricantes que funcionam, por assim dizer, em parceria com outros dispositivos, ou se vão caminhar de fato para o modelo standalone, que é a ideia de você ter o computador, todo o processamento ali dentro do headset, que é também uma outra opção. Então, até nesse detalhe, a gente precisaria ter uma definição melhor da indústria. E isso, inclusive, faz toda a diferença do ponto de vista do desenvolvimento dos games por questões técnicas. Mais uma vez, vamos ouvir aí o nosso consultor para assuntos de realidade virtual e realidade aumentada, Ítalo Cassini. Um dos maiores desafios do VR, um dos maiores desafios técnicos, digamos assim, do VR, é essa questão da resolução. Por mais tosco que às vezes você vê o jogo rodando no flat screen, por mais simplista, mais simples graficamente que ele pode ser, aquele jogo acaba ficando muito pesado para ele rodar na resolução nativa do VR, porque ele tem que ser renderizado 2 vezes, praticamente, o jogo, ele é renderizado 2 vezes, uma vez para cada olho. E hoje a gente já está chegando às resoluções aí de 1800 por 1800, 2100 por 2100 em cada olho. Então, um processador mobile ele tem que ser muito bem acertado, e é por isso que esses processadores são criados especificamente para isso. Porque para calcular tudo isso já é muito pesado, né? E você ainda tem que rodar o jogo, além de renderizar a imagem, além de calcular todos os sensores e tudo mais. Então, é meio ingrato o conceito do VR standalone hoje na tecnologia, por conta disso. Você sempre está limitado pelo teu processamento. Então, entre aspas, você nunca vai ter ali, estou falando assim, a grosso modo, tem pormenores aí, você nunca vai ter a qualidade gráfica que você tem hoje, por exemplo, num PlayStation VR ou num PC VR, no standalone, entendeu? E isso dificulta algumas coisas. Dificulta, inclusive, quais jogos podem ser lançados exclusivamente para... Quais jogos serão lançados para ele e que não serão lançados para ele. Então é por isso que a gente também vê aí, além daquela coisa que eu falei ontem das tecnologias serem completamente diferentes, né, entre os óculos, tem muita diferença entre um óculos e outro. Isso é uma das coisas que fazem, um dos limitantes que fazem um jogo de PSVR 2 ou um jogo de PC às vezes não ser lançado no VR, ou ser lançado no VR. Para ser lançado no VR tem que ser completamente refeito ou reengenheirado para poder rodar num processador mobile. Por fim, um dos pontos mais importantes, na minha visão, é a falta de um direcionamento claro da própria Meta, que é o que nós falamos também já a respeito de posicionamento. Como a empresa vinha mirando em coisas muito maiores e pensava que o VR seria o futuro da internet, pensava muito em aplicações web, aplicações de produtividade, aplicações sociais, ela pode ter deixado passar a chance de se posicionar verdadeiramente como uma plataforma gamer e aí se tornar uma referência, ou a principal até referência nessa categoria. Se você comparar, por exemplo, o que é o PSVR 1, o que era o PSVR 1 com o desempenho que a linha Quest teve nos últimos anos, a Meta ganha de lavada. A grande pergunta é, a oportunidade de fato já passou ou a Meta ainda poderia consolidar esse posicionamento se virasse a chave por agora? São mais de 20 milhões de headsets vendidos. Eu não acho que isso deva ser desconsiderado. Vamos ver se a empresa não se perde, como já aconteceu em outras ocasiões. É isso, meus amigos. Esse foi mais um comentário da semana. Semana movimentada essa. Nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu.